gente, live é assim, filho, live, pensa que só artista faz live na casa dela. A gente também faz, né? A gente também tá no ar. Deu um probleminha no início, nós abrimos o programa mandando um abraço de mãe para Eliana, que perdeu o filho Daniel, que está nos braços do pai. E sinta-se abraçada, Eliana, por toda a família do GMFE, por todos nós mães, né, familiares. Sinta-se que nós estamos aí dentro da sua casa com você, tá bom? Um abraço do coração. A Dani também tinha falado no início que nós estamos uma novidade hoje no cantinho da tela embaixo. A nossa amiga Júlia. Agradecer a Júlia, tá? Essa tecnologia totalmente inclusiva que a AMI aí, parceira nossa, está nos proporcionando. Então, queria agradecer, tá? Aí com essa tecnologia maravilhosa. Que seja por longa data, Júlia. É verdade. A gente prometeu, acho que o programa já tá o quê? Um mês, né? Fizemos um mês. Fizemos um mês de live, né? E nós tínhamos essa necessidade, porque nós falamos toda semana desse mundo da deficiência em vários sentidos, né? Com psiquiatras, com terapeutas, com avós, né? Que nem a avó Rô que veio a semana passada, que deu um show aqui, que é a avó de uma criança com síndrome de Down também, ensinando, ou seja, a live é para isso. Para a gente entrar na sua casa com muita informação, curiosidade e aprendermos juntos. Então, nós sentíamos muita a necessidade de ter intérprete de Libras. E é muito difícil você ter uma profissional como a Júlia, com tempo disponível, capacitada, né, para estar aqui conosco. O pessoal, quero agradecer também, já que voltou o áudio, ao Jonathan Randall, a equipe da TV Barueri Live, que não mediu esforços de ontem testar com a Júlia toda essa transmissão da interpretação de Libras. Eu estou dando trabalho para a Júlia, porque eu falo muito e a Júlia está desesperada. Tá? Então vamos lá, vamos continuar a entrevista. Eu acho que já deu tudo ok o áudio. Carlinhos estava falando que é casado, mandou um beijão para Pamela, né? Isso. Pamela, um abraço para você. Poderia ter vindo aqui acompanhar o Carlinhos, né? Mas vai ter outras lives que a gente com certeza vai estar juntos. Carlinhos, você tem filhos? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Juan, de 13 anos, né? Juan Carlos, e a Maria Vitória, que vai fazer 16 anos. Nossa, já 2 moços. 2 moços, estão estudando, batalhando aí, né? Para crescer na vida. Carlinhos, vamos falar um pouquinho agora em você. Como que chegou na sua vida a questão da sua deficiência? O que te causou? Como é que você venceu aí essas barreiras? Que a gente sabe tem deficiências que são mais difíceis da gente aceitar, né? É muito difícil o caminho. Quem tem alguém ou conhece alguém sabe que não é fácil, né? Nós temos que trilhar aí superação em cima de superação, seja na sociedade, seja dentro de casa, na família, nos relacionamentos, né? Na vida em si. Como é que foi pra gente? Conta aí. Como é que Olha, foi? eu estava até te contando quando a gente começou aqui, fazer um bate-papo antes, são 30 anos de deficiência, né? Eu estou com 48 anos de idade hoje. A minha deficiência ela começou por volta do praticamente 18 anos, 17, 18 anos. E falar para você, há 30 anos atrás, uma pessoa com deficiência era muito difícil, muito difícil. Não importa qual o tipo da deficiência. Todas as deficiências não eram bem recebidas, né? Existia discriminação, até a hoje, dificuldade. né, a gente briga aí. Assim, hoje, graças a Deus, essas coisas têm evoluído bastante, né? Porque são pessoas como você, pessoas como o Leandro, inclusive pessoas que lutam e defendem a causa da pessoa com deficiência. Então, não foi fácil. Eu estava ali praticamente 18 anos, saindo da adolescência, entrando na fase adulta. Demorei muito, né, para assumir essa minha deficiência. E a nossa mãe também, né? Imagino, né? Sua mãe, que você citou no início da entrevista, é difícil para... A mãe, assim, ela nunca falava, né? A minha mãe, ela nunca tocava no assunto. E às vezes... Pra mãe tá tudo certo, não tem nada de errado. Assim Ela não via empecilhos, mas naquele momento, o que faltava para mim, eu acho que era um apoio psicológico, coisa que eu não tive, né? Pela dificuldade que era muito difícil naquela época, você entender a deficiência, né? É uma deficiência física, no caso da minha, era um problema na perna esquerda, né?
Começou leve, né? Começou na verdade, eu tive de colocar uma prótese total de quadril, mas não ficou legal, né? Por um bom tempo, tinha que fazer várias revisões, passei por inúmeras cirurgias. Você foi na CD, em algum hospital de referência? Como foi isso na época, Carlinhos? Naquela época era muito difícil. A CD só existia uma, né? Só aquela principal de São Paulo, na central. Na verdade, a minha sorte é que eu trabalhava registrado, então eu tinha um convênio médico. Eu comecei trabalhando no Grupo Pão de Açúcar, né? Então a gente tinha o convênio médico, mas não tinha o suporte, tinha o apoio da cirurgia, mas você não tinha o que faltava melhor, o apoio psicológico. Né? A inclusão era muito difícil, né? Não existia lei de cotas para trabalho. Não existia praticamente quase nada, né, Carlinhos? Vamos falar a verdade, 30 anos atrás nós temos a LBI aí com o quê? É recente, né? Recente. Não tem né? 3, 4 anos. É 2015, né? Acho que 2015 a LBI, né? Já tinha antes o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a Lei Brasileira de Inclusão está aí. E aí há 5 anos que a gente começou a ter direitos, né? Imagine 30 anos atrás, era uma dificuldade total, né? Imagine os ônibus, acessibilidade, carro, gente, carro automático. A gente vai falar um pouquinho disso aí mais pra frente, né, Carlinhos? Vamos. Dessa história aí da deficiência no mundo, que vale a pena, uma história importante, que a gente tem que prestar atenção, que a gente caminha devagar, mas nós estamos caminhando, isso é importante. E aí conta, Carlinhos, aí você, a CD não chegou... Não cheguei. Na CD, na verdade, eu cheguei a utilizar para comprar tecnologia assistiva, porque ninguém ofertava tecnologia assistiva, eu precisava... Na verdade, a minha cirurgia ela deu uma complicação, né? Eu perdi os movimentos do pé por conta da... Rejeição? Na verdade, não foi. O quadril ficou legal, né? Com a prótese, mas interferiu na parte neurológica da perna. Então, meu pé, eu tinha uma dificuldade de manter o meu pé, movimentar o pé esquerdo. Entendi. Então, eu precisei de tecnologia, como sempre, né? Muito caro, mas o bacana é que tinha a CD, que era a mais barata de todas, né? Então, com muito custo, eu fui lá, comprei um sapato ortopédico, uma mola, chamava mola de Cordeville, né, para manter meu pé. Mas assim, não foi muito fácil. Eu cheguei a perder o ano escolar, eu estava no 3º ano do ensino, a gente falava 3º colegial, né? Eu estava no último ano, eu tinha vergonha, eu não ia para a escola. Nossa, isso aqui no Padinha mesmo. Psicologicamente, numa idade de adolescente, gente, isso é uma coisa que afeta praticamente toda a desenvoltura da criança, né, do adolescente. Ficava mais incluso? Como é que era isso, Carlinhos? Então, eu ficava incluso. Aí o que mais me chateava era eu não poder jogar futebol. Não conseguia mais. Nossa. Eu joguei futebol até os 17 anos. E aí aquilo eu falava, sabe que assim, eu ficava sozinho em casa e eu ficava pensando, eu vou ficar bom nessa perna e vou jogar. Tanto jogo eu pensava, né? Falava assim comigo, tantos jogadores de futebol se contundem, faz cirurgia e voltam a jogar futebol. Mas não era, né? Eu tinha adquirido a deficiência, né? Só que assim, aquilo me motivava num certo momento, mas vinha o momento da depressão, né? E assim, naquela época não se falava em depressão, né? A gente se escondia, chorava no quarto sozinho, não queria mostrar pra mãe, não ia pra escola, que eu fiquei praticamente 1 ano e 4 meses de muleta antes de eu usar o sapato ortopédico. Eu não vou pra escola de muleta, né? Não tinha ônibus para levar, a escola era não tinha transporte para levar, a gente tinha que descer a pé para a escola, e não era muito perto, né? Dava, 1 quilômetro, 2 mais ou menos, mas para quem anda de muleta tudo é muito mais difícil, né? Não foi fácil, mas a gente foi caminhando, né? Fui amadurecendo, voltei a trabalhar, que nesse período eu fiquei afastado pelo INSS, pelo INSS. Por conta da cirurgia. Aí eu não aguentava mais, eu falava, olha, eu vou ter que encarar isso mesmo, voltar a trabalhar. Eu era empacotador no Grupo Pão de Açúcar, eu tinha acabado de receber a promoção antes da cirurgia, só que assim, era 3 meses de experiência, eu tinha ido para ser balconista de frutas e verdura. E aí, quando eu volto já, né, demorou um pouquinho, 1 ano e 4 meses, quando eu volto, poxa, eu queria me colocar de novo no pacote, eu vi aqueles menininhos pequenininhos, já estava adulto, né? Falava assim, não, eu não vou voltar pro pacote não, tem vergonha. Aí a minha sorte é que o encarregado lá da frutas e verduras, ele, não, esse menino é bom, vou trazer ele para cá, e aí eu fui trabalhar como balconista de frutas e verduras, mas a dificuldade era grande. Você imagina você trabalhar no setor de frutas e verduras do mercado, você tem que carregar saco de batata, saco de cebola,
e aquela caixas pesadas com frutas, melancia, aquela coisa toda. Ele falou, você vai ficar ali naquela, a gente fala aquela balança para pesar, sim, né? Sim. Mas eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu tinha que me movimentar. Muito tempo em pé doía a perna. Exatamente. Muito tempo parado também doía a Também perna. Então eu tinha que andar, se movimentar e sentar. E aí era Ou seja, difícil. fazer exercício. E não tinha a inclusão, né? Ninguém queria, todo mundo achava que eu tinha que trabalhar igual a todo mundo. Sim. Só que eu tentava. Mas aí veio a superação, né? Exatamente. É isso que é o mais bacana que eu acho que aconteceu na minha vida, foi eu me superar. Eu dizer, se ele pode, eu também posso, com dor ou sem dor. Então eu acho que aí de uma forma ou de outra eu acabei sendo incluído, né? Aí tive oportunidades, me destaquei muito no que eu fazia. Aí me deram oportunidade para mim para recursos humanos. Antigamente falava departamento pessoal. Nossa, que todo mundo tinha medo, aliás. Ó, vai pro departamento pessoal, opa, eu não vou não. Então aí eu comecei a deslanchar na minha carreira administrativa. Ou seja, você vê que a importância dessa superação é na questão não só física, mas psicológica. A gente voltamos isso a falar em 30 anos atrás, porque para muitos pode ser pouco tempo, mas para a pessoa que tem deficiência, essa evolução, essa tecnologia, essa aceitação das pessoas, né? Esses tratamentos, essas terapias, porque antigamente falava psicólogo, né? Nossa. Não tô doido, né? Não tô doido, não, psiquiatra, né? Não, pelo amor de Deus. E hoje em dia é uma ferramenta mágica que nós temos, né? Para que as pessoas possam recuperar a autoestima, né? Sim, eu posso, eu sou capaz, né? E o Wesley, tem como soltar as fotos do Carlinhos? Carlinhos mandou umas fotos que a gente vai conhecer um pouquinho mais aí. Quando o Carlinhos resolveu que para se mexer estava faltando esporte na vida. Como é que foi isso, Carlinhos? Conta aí. Bom, põe as fotos aí. O que aconteceu, né? Aí e formei na área da educação. E aí eu falei, tá faltando algo na minha vida, uma coisa que eu tinha uma paixão. Quando eu parei de jogar futebol, falei, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E aí, a minha deficiência, ela teve algumas complicações, né? Prótese de quadril, a gente sabe, a gente forçar demais, tudo aquilo que eu pegava muito peso, fazia, se movimentava muito, a prótese desgastou, né? E aí, a minha última revisão, foram 4, nessa última no ano 2000, que eu falo que a minha história começou ali. A minha luta da pessoa com deficiência, eu lutava praticamente isolado, Sim, lutava comigo. Com você mesmo. Comigo. Sim. E aí, a partir do ano 2000, quando eu preciso fazer essa cirurgia de revisão de prótese, aí foi aonde foi muito difícil. Na verdade, deu uma infecção, osteomielite gravíssima. Eu tive de retirar totalmente a prótese de quadril. Perdi o movimento do quadril, Sim. Minha perna encurtou 17 centímetros e eu achei de novo que era o fim, estava entrando em depressão de novo. Mas, naquele momento que eu estava no hospital, de muita dificuldade, eu tô lá no quarto do hospital e era uma televisão comunitária, né? Tinha mais 2 comigo no quarto. E assim, ou ficava na Globo ou ficava no SBT, sim, né? Os canais de mais audiência. E normalmente eu conto essa história que não tinha dinheiro naquela época para poder pagar o aluguel do controle, os 17 dias que eu fiquei no hospital. E aí eu tinha um interruptor assim da TV, ele vinha um cabo e vinha do lado da minha cama. O enfermeiro tinha deixado, um cara muito bacana. Aquele dia eu fui lá, desliguei à noite, muito mal, né? Queria ir para casa, mas a infecção não deixava eu ir. Falei, o que vai ser da minha vida? Conectei no outro dia, logo de manhã, e entrou na cultura. E eu com vergonha de pedir pro... Trocar lá pro enfermeiro, muda lá de canal pra mim. Não tinha essa coragem de falar, né? Que tinha que alugar o controle. Mas ficou na cultura o dia inteiro. E eu mal. Entra o Jornal da Cultura meio-dia. Olha como Deus é bom na nossa vida, né? Entrou o Jornal da Cultura. Se você não vai ficar com o controle na mão, porque você vai ter que ver essa matéria. Olha como Deus faz as coisas na nossa vida. Entrou lá o Jornal da Cultura e eu escuto um camarada falar, meu padrinho, ele nem sabe que eu falo isso, mas um dia eu vou fazer uma visita para ele lá em Americana, Danilo Glasser. Ele estava dando uma entrevista dizendo que tinha acabado de ganhar a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Sydney. Eu falei, Paralimpíada? Que nome estranho é esse? Isso no ano 2000. Paralimpíada? Eu falei, tem a ver com esporte. Né? Fiquei com aquilo na cabeça, ele ganhou uma medalha de bronze e tal.
Falei, eu vou ser o que esse cara é. Tinha uma caneta do meu lado, que a gente, né, anotava algumas coisas. Anotei o telefone do Danilo e não, assim, a partir do momento que eu saí do hospital, minha primeira coisa a fazer foi ligar pro Danilo. Ele falou assim, olha, me explicou o que era o esporte paralímpico. Aquilo resgatou uma chama dentro de mim que estava apagada. Aí ali você falou assim, eu posso também, né? Eu falei, eu posso também. Não só você, já estava com meus 32 anos, mas eu falei, não quero saber, eu quero fazer esporte, eu quero mudar minha vida. E foi dali que deu o start na minha vida. Eu comecei a praticar esporte, falei com o Danilo, isso em São Paulo, que aqui não tinha nada na região, nada parecido tinha. Foi pelo Clube dos Paraplégicos em São Paulo, que é um clube, o primeiro clube, né, na verdade, quando começou o esporte paralímpico no Brasil, foram 2 clubes. Um no Rio de Janeiro, que me foge o nome deles agora, e o segundo é o Clube dos Paraplégicos, que foi fundado. Eu conheci o fundador, é uma pena ele não estar entre nós, é o Sérgio Del Grande. Ele tem um parentesco muito grande com o pessoal do Palmeiras, ele é irmão do seu Serafim Carlos Del Grande, são pessoas importantes. Você é palmeirense? Sou palmeirense também. também. Eu sabia que ele ia resgatar isso daí, viu? Agora ela quer. Bom, tá num momento maravilhoso. Uma boa São Paulina, eu vou ficar quieta, né? Não quero. E eu tive o prazer de conhecer seu Sérgio em Nadal lá do seu Sérgio. Seu Sérgio ele era, digamos que ele tinha tetraplegia. Ele nadava somente mexendo os 2 dedinhos da mão. Aquilo para mim me impressionava. Aquilo era um fator de superação. Né? Colocavam ele na água e ele boiava e ele com 2 dedinhos, ele era a classe mais baixa da natação, que a gente chamava na época de S1. Pra você ter uma ideia, eu era S9. Então tinha várias classificações. Sim. Então eu estava lá quase entre, o último era o S10, né? Que é o amputado praticamente do joelho para baixo. Como eu tinha amputação do joelho para cima, que era o quadril, né? Bom, e ali aquilo que foi que começou dentro de mim o movimento de ajudar as pessoas com deficiência. O que você hoje faz, né, que é um trabalho muito bonito pelo GMFE, isso soma forças na nossa cidade. Sim. Eu fico muito feliz disso. E eu comecei com isso. Encontrando pessoas com deficiência na rua e falando assim, poxa, não tinha nada para oferecer. Não tinha lei de cotas, que eu lembro naquela não tinha lei de cotas. Não tinha nada. Não tinha. Eu falava assim, mas tinha o esporte. Falava assim, poxa, você quer praticar um esporte? Encontrava um cadeirante, ele falava assim, olhava assim pra mim. Tá louco. Eu na cadeira de roda, que história é? Aí eu levava o camarada, levava até São Paulo, explicava pra ele. E foi assim que a gente foi angariando as pessoas na cidade, fazendo esse movimento, né? Então essa luta começou aqui, aí começou aqui em Barueri, a gente levava para São Paulo. E aí conheci um, conheci o outro, aí conheci o meu amigo Leandro. Sim, conheci. Falei pra ele também, o Leandro Cadeira, falei, Leandro, você não quer praticar um esporte? Que é outra pessoa esforçada. Você vê, ele tem distrofia muscular, né, bem severa. E o Leandro, né, também tem uma sua dificuldade muito grande na movimentação, na sua movimentação. E aí o Leandro também olhou o mentor, também, como que eu vou fazer esporte? Mas aí ele encontramos a bocha. Né? Foi dessa forma. E a gente vai em um, vai em outro, descobrimos, o fulano ali perdeu a perna, o outro lá sofreu um acidente de moto na cadeira de roda, né? Tem um rapaz ali que tem a síndrome de Down, porque também tem as Olimpíadas do Down, né? E lá o pessoal do Down treinava antes que a gente. Eles treinavam, acho que se eu não me engano, das 17 às 19, e depois entrava a turma, né, da deficiência física das 19 até as 21. E aí você foi reunindo, foi reunindo. Juntando força e levando o povo para São Paulo. Vamos ver isso um pouquinho, Wesley? Vamos soltar as fotos agora? Pro Carlinhos ir falando aí as fotos?
questão, você já entrou numa questão aqui que é importante a gente falar, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, antes da gente ter a deficiência, ou a gente ter alguém na família que tem alguma deficiência, a gente também, eu falo assim, ó, a gente não pode ser tão hipócrita também. Quantas pessoas que a gente conhece que não está na área da saúde, não é terapeuta, é uma pessoa que não tem nenhuma criança atípica em casa, que não tem nenhuma deficiência, que para e fala, olha, agora eu vou ler sobre um livro sobre síndrome de Down. Poucas pessoas, né? Uhum. Então, assim, eu acho que nós somos um veículo para realmente divulgar. Né? Eu acho que Deus faz essas coisas com a gente, né? Eu também, antes de ter o Enzo com autismo, a Dani tem síndrome de Down, eu não sei qual é a história da Dani, mas assim, a gente sempre acolhia, ajudava as pessoas e você não vai entender nem o porquê isso acontece. Não dá pra ser. E aí, de repente, você tem um filho, aí vem essa pessoa com uma deficiência e você vai se aprofundar nisso e vai perceber que não é o fim do mundo, não é o início de uma coisa muito bonita que você pode expandir, né? Então, e as oportunidades aliviam muito essa dor, né? Que são as oportunidades de você inserir, de você ter um grupo de apoio que você possa eu acho que é a coisa mais importante, que nem a gente escutou um pouco a história do Carlinhos há 30 anos atrás, adolescente, né? Sem um grupo de apoio, né? Eu acho que a gente tem, além do primeiro apoio, que é familiar, eu acho que nós temos aí sim hoje que agradecer pelo apoio de psicólogo, de você poder ir em alguma instituição que antigamente não tinha, né? A gente não tinha. E aí a gente entra. Tem mais foto do Carlinhos, né? Tem mais foto, Carlinhos? São 1, 2, 3. E aí eu me espelhei nisso, eu falei, nossa, tudo isso em São Paulo, né? E Barueri, uma cidade que tem estrutura. E aí foi onde começou essa minha luta, né? De procurar ajuda com um, ajuda com o outro. E aí a gente falou, não, essa estrutura, esse aprendizado com a Mara foi importante, né? E ela também tem uma história considerável em relação à deficiência. Né? Ela também sofreu um acidente, ela se colocou, né, dentro da questão da deficiência, né? E ela fez exatamente essa superação, né? O que eu vou fazer, né? Então vamos levar esse assunto aí e melhorar a vida de tantas pessoas. Eu tenho pergunta. Tá bom, a Dani tem perguntas. Tem pergunta. Pessoal, compartilha, a gente só tá na metade, viu? Ainda tem bastante surpresinhas hoje. A Thelma, professor, pergunta se a SDPD atende todas as deficiências. Sim, todas. São 6 modalidades de deficiência, ela atende a todas, sem a menor distinção. Que a secretaria, né, tá lá para isso. Ô, pessoal, deixa eu pegar minha cola aqui, que eu tenho cola aqui, porque é muita coisa para falar. Das fotos, acho que a última era da Mara? Ok. Depois eu queria que voltasse. Eu queria que voltasse aquela foto. Sônia, manda um beijo, eu vou mandar um beijo pra senhora. Adoro Dona Sônia, ela é madrinha, ela abraça a gente, abraça nossos filhos. Eu digo sempre, se todos tivessem na cidade, né, uma primeira dama como a Dona Sônia, a gente tava feliz. Né? Então, a Dona Sônia, foi ali que a gente sentiu a firmeza de que, olha, a gente pode ir, que nós temos alguém nos apoiando, né? Então, a gente participou da campanha do Sou do Bem, isso foi em 2008 ou 2009, eu não lembro, foi quando culminou com a criação do Instituto Barueri Paralímpico, né? Qual foi a primeira ação? Nós conseguimos o ginásio do Belval emprestado, nós fizemos uma ação de arrecadação de alimento, nós fizemos pela primeira vez a apresentação do voleibol sentado e do futebol de muleta. Nós conseguimos arrecadar meia tonelada de alimentos para doar para a campanha do Sou do Bem, e ali foi onde a gente alavancou, mas foi, Dona Sônia, um beijo no seu coração, por a senhora ter esse coração tão bondoso e acreditar sempre na nossa causa, estar sempre do nosso lado. Sim, isso é verdade, gente. Isso nós temos que
realmente incentivar e agradecer, né? Porque é tão difícil, né, a gente entrar no coração, na vida das pessoas para falar sobre os nossos filhos, sobre as necessidades. E quando a gente encontra uma pessoa de braços abertos, isso incentiva a gente a continuar, né? Bom, a gente já iniciou falando da semana do dia 21, que começa amanhã, a 28 de agosto, Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla. Esse ano, né, Carlinhos, eles têm um tema: protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Como você analisa esse tema e o avanço aí, Carlinhos? Olha, eu analiso da seguinte forma, né? Falando dessa comemoração, a gente não pode deixar de citar a Lei Municipal de 1996, que é a Semana de Prevenção às Deficiências, que é instituída no município de Barueri desde 1996. Então, Barueri sempre saiu na frente, né? Essa questão do protagonismo é uma coisa que eu sempre acreditei, né? O que a gente precisa? Eu acredito que assim, a pessoa ela tem que ter esse empoderamento, né? A gente precisa acreditar. Então, eu acredito que assim, uma coisa que ajuda muito é a questão do mercado de trabalho, né? E hoje, o que a gente vê assim, as famílias, elas não são todas, mas muitas já estão tendo esse diferencial de acreditar que o seu filho é capaz. Isso, ele é capaz. Exatamente. Então esse tema, ele tem muito a ver com isso. E a gente, independente da deficiência, né? Claro que tem deficiências assim que a pessoa às vezes não vai conseguir ir para o mercado de trabalho, mas muitas delas, elas vão, principalmente a deficiência intelectual que eu vejo. Eu vou dar um exemplo aqui de um garoto que assim, eu conheci ele pequenininho, criança. E se eu não me engano, ele completou 8 anos de registro em carteira. Ele é síndrome de Down, o Henry. Vamos falar então do Henry. Podemos pegar esse gancho? Claro! Gente, a gente tá cheio O filho da Arilene, minha amiga. Sim, olha só. Hoje é uma live especial. Nós estamos muito felizes comemorando essa live, porque estamos com a Júlia, intérprete de Libras ali. Vou pedir pro Wesley soltar aquele vídeo, Wesley, da campanha que nós fizemos. Não do bolo, o outro. O Empodera. Nós mandamos 2 vídeos. É que hoje tem tanta inserção aqui, ó. É um bonitinho que é da Semana Nacional. Peraí que, ó, a gente tem uma surpresa para vocês, viu? Porque a gente está no meio de uma Covid, inclusive aí. Oi, gente, meu nome é Bia, tenho 30 anos de idade, tenho 12 anos de trabalho e gosto do que eu faço. Tchau. Gente, já arrumei a cama agora. Alô, gente. 2 vezes 10. 20. O que você está fazendo? Estou morando na casa dos meus amigos. Que amigos? O meu muito especial. São só pessoas especiais? Eu trabalho 10 anos, mas por causa da pandemia estou assustado, tenho saudade do meu trabalho, dos meus amigos, de almoçar na padaria central da Zumba. Quando tudo isso tem que passar. Aí, pessoal, gostaram da surpresa? Quero mandar um beijo pra Té.
William, para Arilene e para o meu amado Henry. Isso, Carlinhos, que a gente estava falando dessa semana, que antes da Covid, sem a Covid, a gente estaria aí numa semana de reflexão com as famílias, de ações, dentro desse tema. E esse tema, protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social, isso que nós acabamos de ver é um protagonismo e empoderamento da capacidade, né? Eles têm, eu vejo muito o Enzo no Jonathan, guardando a louça, arrumando a sua cama, fazendo as atividades que qualquer criança na idade dele poderia estar fazendo. Né? Lógico que a gente sabe que tem algumas deficiências que têm suas limitações, mas o bacana é a gente pegar essas limitações e ver aonde podemos trabalhar para melhorar essa limitação e tornar ela ilimitada. Né? Eu acho que o passo, tudo que vocês viram aqui agora, com o Henry, com o Jonathan, com a Bia, não foi de um dia para o outro. Né? O tempo deles é outro, às vezes é uma vida para eles conseguirem realizar um feito, mas eles vão realizar, eles são capazes. Eu acredito e defendo isso daí, porque eu tenho um caso meu que me surpreende a cada dia. O meu artista plástico, que agora só pinta, né? Pinta o set lá em casa. E vamos ter a live, né, Márcia? Já podia Fala pegar aí, o Dani, gancho, fala aí, né? Dani, já pega o Nós gancho. teremos uma live com o In, Arilene, que vai ser passado para terça-feira, agora, entrando na semana, também falando sobre essa questão da autonomia do deficiente intelectual. Bom, Carlinhos, então, ó, tudo isso que a gente está vendo é um apanhado aí do que a gente vê hoje. Mas antigamente, eu gosto sempre de voltar na história, lá na história medieval, né, na Roma Antiga, né? Por quê? Porque a evolução que nós temos hoje, a gente precisa entender por que nós paramos em algumas coisas, evoluímos em outras. Antigamente era um absurdo, né? Lá em Atenas, lá em Roma, em Esparta, uma criança que nascesse com alguma deficiência, a família tinha autorização para jogar do penhasco, eliminar, era uma coisa horrorosa, né? E com o tempo as coisas vão andando, né? E depois voltou com a Segunda Guerra Mundial, né, com o pessoal, com os nazistas, né, que também queria a raça pura e perfeita. Exatamente, né? O nazismo tinha aquilo, se é deficiente, vamos eliminar. Isso é uma questão cultural também, né? Nos Estados Unidos, ao contrário, né? A evolução da pessoa com deficiência nos Estados Unidos é justamente após as guerras, né? Porque voltavam com deficiências físicas, lesionados, intelectualmente também abalados. Foi daí que começou a surgir o esporte para pessoas com deficiência. Exatamente, e nos Estados Unidos é o contrário, eles davam uma medalha de honraria, né? Por você estar servindo o seu país, né? E na questão dos nazistas tinha uma outra mentalidade, pra você ver como as coisas evoluem, né? E aí veio o cristianismo, aí veio o século XIX, e nós chegamos hoje com isso que o Carlinhos fala, né? Com a questão de você empoderar, de você estar com cotas para trabalho. Olha as pessoas com deficiência ocupando o seu espaço de direito, né? No mundo, né, Carlinhos? Isso. E também aqui em Barueri nós temos também essa questão do trabalho, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente estava pegando esse gancho, né, dessa semana, o que é importante a gente frisar? A questão da inclusão da pessoa no mercado de trabalho, né? O Barueri, ela tem avançado muito nesse sentido. Na verdade, assim, o estado de São Paulo ele está muito evoluído nessa questão. A gente costuma acompanhar as cidades como elas estão nesse sentido. E o que acontece? Hoje, a grande dificuldade, ainda temos um pouquinho a passar por etapas, barreiras que a gente encontra, né? Quando a gente fala de barreiras, não só as arquitetônicas, as atitudinais, as empresas ainda elas têm uma certa dificuldade. E cabe ao nosso papel, né, enquanto cidadão, ou pessoa com deficiência ou não, os seus familiares ou órgão público, a gente levar essa condição para a empresa que tudo é possível. Né? O que eu vejo a maior dificuldade hoje das empresas, as empresas querem deficientes quase que perfeitos. Sim. Isso não existe. Né? Por exemplo, eu vejo o caso do Henry, de se tirar o chapéu, né? No caso da CCR, ele é funcionário da CCR. Quantas empresas não poderiam usufruir da mesma forma, aproveitar a síndrome de Down, a deficiência intelectual é a que mais tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. É isso que eu ia falar para você. Inclusive, a deficiência intelectual, além do mercado de trabalho, Carlinhos, ela tem muita dificuldade até
na questão do esporte, da inserção no esporte, porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma deficiência física, mas tem um intelectual preservado, ela pode jogar um futebol, ela entende a regra do basquete, do futebol, da natação. Uma pessoa com uma deficiência intelectual tem que ser adaptado realmente, né? Adaptado até as regras, né? E lá vem o Wesley com 10 minutos, nem chegou na metade. Mas, Carlinhos, eu queria colocar um dado importante aqui, já que a gente só tem 10 minutos. Esse é o IBGE de 2010, acho que você sabe isso já de cor, né? No Brasil aí a gente tem aí 15.750.969 em 2010, né? Sendo visuais 6.562.000, intelectual 2.611.000, mais ou menos, né? Porque tá quebrado, motora 4.433.000, né? Auditiva 2.143.000, né? E aí a gente vem aqui na questão do estado de São Paulo, 345.000 visuais, motora 260, intelectual 127.000 e auditiva 120.000. Se bem que também a questão do visual, tem eu que uso óculos, por exemplo, estou dentro dessa estatística, porque eu não tenho uma visão 100% perfeita, porque eu uso óculos, né? Mas é um número elevado, né? É um número considerável. É um número considerável. A gente costuma trabalhar com um índice de pelo menos 10% da população de cada região com algum tipo de deficiência. Hoje, a gente percebe que tem no município um cadastro começou em 2017 com 7.000 e alguma coisa. Hoje nós temos um cadastro quase batendo 11.000 pessoas. Mas eu ainda acredito que esse número é muito pequeno. Sim, né? não é todo mundo que todo mundo tem, na verdade, passou por esse cadastro. O que eu acho é que o censo ele deveria ser... Era para ter o censo agora, né? Mas aí eu acho que... Parece que pela Covid não vai ter novamente. Mas a gente acredita que o censo ele deveria ser melhorado nessa questão, que você deu o próprio exemplo do óculos, né? Sim. Então a pessoa pergunta lá, o recenseador, né? Ele pergunta, você tem algum tipo de deficiência? Então uma pessoa que tem uma miopia, alguma coisa, entra. Então isso deveria ser mais bem preparado. Deveria ser bem mais específico. E olha, e é lamentável, sabe, essa Covid está atrapalhando muito em tudo, porque a questão do censo mesmo, gente, vocês aí que acompanharam tudo, a luta dos autistas para entrar no censo, né? Que virou lei, que agora ia entrar nesse censo, nós não vamos conseguir aí saber desse... Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Com relação à lei do Marcos Mion, que é a lei federal, que na verdade estão pedindo para fazer um novo recadastramento. Sim, então, para entrar no próximo censo. Seria 2000, seria agora. Então, mas uma novidade, né? Barueri vai criar uma lei municipal para poder inserir essa carteirinha para o autista, para poder ter esse censo nacional, porque vai ser computado lá dentro do censo nacional. Então, Barueri vai aderir mais a essa lei. Porque o Mion, ele atuou em dois lados específicos, né? Uma que foi incluir o autismo no censo, né? No censo nível Brasil, né? E o outro foi da carteirinha de identidade, que tem o nome do filho dele. Isso, né? e a carteirinha vai ser específica, vai ajudar muito nesse censo. Então a gente vai propor, né? Olha, Carlinhos, tudo que a gente puder trazer de benefício para as pessoas com deficiência, independente da deficiência, eu acho que é um grande ganho. A gente vê lá, a gente vem da idade medieval para cá e você vê que hoje a gente consegue discutir políticas públicas em relação aos deficientes de uma maneira aberta, bacana, para somar, não é isso? Agora, essa pandemia, Carlinhos, como é que tá lá as coisas? Como é que você viu essa pandemia na questão dos deficientes? Então, a pandemia no início assustou todo mundo, preocupou, todo mundo se isolou. Mas o que foi acontecendo com as pessoas? As pessoas foram tendo suas necessidades. Foram cansando também, Foram cansando, as famílias precisavam daquele respiro, as cadeiras de rodas começaram a quebrar, as próteses, as pessoas começavam a ter demanda de próteses, cadeiras novas. E aí, o que aconteceu? A gente precisava de uma forma ou de outra chegar nessas famílias, né? Foi se trabalhando muito com a parte
audiovisual, né? Que isso, Sim. algumas coisas na pandemia, ela vem para ficar. Ah, que bom que tem uma coisa, tem coisas muito boas. A gente poder aprender em casa, gente. Essa questão do audiovisual é fundamental para aquelas mães que não conseguem participar, não conseguem ser atingidas, não conseguem ir até determinado lugar, não conseguem na secretaria, não conseguem na reunião do conselho. Olha as reuniões do conselho, né? Como elas estão sendo, ela está sendo de forma virtual. Eu falei, isso tem que vir para ficar. Presencial e virtual. Não, eu prefiro presencial. Gente. Mas eu digo Tô assim, brincando. Não, algumas facilitam. a gente fala que assim, vai ter a presencial, mas tem que também simultaneamente ter a virtual para aquelas que não conseguem chegar. Sim, o que, né? que é, Dani? Você tá me Não, cutucando. é porque eu gosto de fazer as perguntas. Gente, é 10 minutos. Para encerrar, como entramos nesse assunto, né, das questões dos serviços que ficaram parados, né, tudo, tem a Ani Lima está perguntando como está sendo o acolhimento na SDPD para as crianças que estão iniciando agora o tratamento. Está sendo, assim, está sendo com todo o protocolo de higienização, com Tá agendamento, aberta, pode ir. horário comercial funcionando, de preferência para não ir, né? E faltou um documento, faltou alguma coisa, liga, tem pessoas lá preparadas para poder responder qual é a sua necessidade e já passar o agendamento para a pessoa não circular. Sim, não ficar andando, pegando ônibus, condução, porque nós ainda estamos em pandemia, gente. Isso. Enquanto Mas, não sair assim, vacina, cuidado. O importante é que a pessoa ligue para a secretaria qual é a sua necessidade, a gente prepara o agendamento e a pessoa vai já na certeza de naquele dia já ser atendida e resolver a situação. E outra coisa, pessoal, vocês que estão aí na live estão mandando, você viu que estão pressionando a gente aqui, vocês não estão vendo, mas tem um exército aqui quase mandando a gente embora. Depois vai estar no ar, o Carlinhos deve pedir para alguém responder a todos. Wesley, eu queria que você soltasse aquele videozinho último do bolo. Gente, é uma novidade, nós temos a revista eletrônica Classificado GMF, é onde as mães produzem, vendem os que elas produzem, até para gerar a própria renda delas em casa. E nós vamos mostrar hoje uma boleira de mão cheia que chama Zilda. Solta a vinheta da Zilda! Gente, indico, maravilhoso esses bolos. E agora também tem o frango do final de semana. Ó, Zilda, tá aqui registrado na nossa live o seu trabalho que é fantástico. Semana que vem é imperdível a live. Nós vamos receber aqui uma empresária que é da Angels Grace. É um modo inverso da moda inclusiva. Vocês nunca viram, nem eu vi, eu fiquei apaixonada. Vocês vão saber como é que ela faz a moda para as pessoas com deficiência, faz desfiles, ela estuda caso a caso, desde a qualidade do tecido, se a pessoa usa sonda ou não, as etiquetas, é novidade, eu não vou contar tudo, quinta-feira aqui. Carlinhos, vamos lá encerrar para o nosso quiz, tá pronto? Bora! Você decorou esse quiz? Vai lá, eu mudei tudo, eu mudo tudo as perguntas aqui. Superação para você é? Acreditar sempre que nós somos capazes. Exatamente. Se pudesse mudar algo na sua história, seria o quê? Teria aceitado a minha deficiência com 18 anos de idade, não aos 32. Olha aí, gente, que beleza. Um desejo ainda não realizado. Um desejo não realizado? Ai, meu Deus. Vocês são paulinos, né? Eu acho que assim, Deus fez tantas coisas boas na minha vida, eu acho que eu já alcancei tudo. Eu acho que tenho minhas bênçãos, meus filhos, eu acho que ser feliz, continuar sendo feliz, fazendo o que eu gosto, que é cuidar da pessoa com deficiência. Um livro que você recomendaria? Uma breve história do tempo. Gente, anota aí, gente. Aliás, toda semana tendo cada dica de livros aqui, hein? Olha, não é um livro muito fácil, mas porque ele foi escrito por uma pessoa que estava muito mal, o Stephen Hawking, né? Sim. Maravilhoso. Então eu acho que ele ali é um guerreiro, foi um vencedor. E tem o filme também na Netflix, né? Tem o filme, né? Tem o filme também, mas para quem gosta É mais de ver, fácil. mas o livro é muito mais complexo, É muita física, né? Como você imagina o futuro dos deficientes em nosso país? Eu acredito que seja muito próspero e promissor. Porque tudo que a gente está vendo, começando pela cidade de Barueri, e eu tenho visto esse movimento no país inteiro. Né? E a gente tem sido exemplo para muitos lugares. Amém. Bom, gente, Dani, algum recado aí? Quem tá aí com a gente, Dani? Vai falando. A Elizabeth, Jussara, Roda Alfabetização, Thelma, Jane, Ani Lima,
muito obrigada pela presença de todos. Beijo, mãe, beijo, Tê, beijo, Enzo, beijo, Rô. E ó, pra fechar, pra terminar, se não puder fazer tudo, calma, faça tudo o que puder. Pensa nisso. Beijo, valeu. Obrigada a todos. Até quinta. Tá no ar? Tá, não, tá no ar ainda. Tá, porque a gente tá conversando aqui, gente, live é assim, filho, live, pensa que só artista faz live na casa dele, a gente também faz, né, a gente também tá no ar. Deu um probleminha no início, nós abrimos o programa mandando um abraço de mãe para Eliana, que perdeu o filho Daniel, que tá nos braços do pai. E sinta-se abraçada, Eliana, por toda a família do GMFE, por todos nós mães, né, familiares. Sinta-se que nós estamos aí dentro da sua casa com você, tá bom? Um abraço do coração. A Dani também tinha falado no início que nós estamos uma novidade hoje no cantinho da tela embaixo. A nossa amiga Júlia. Agradecer a Júlia, tá? Essa tecnologia totalmente inclusiva que a AMI aí, parceira nossa, está nos proporcionando. Então, eu queria agradecer, tá? A ICOM, essa tecnologia maravilhosa. Que seja por longa data, Júlia. É verdade. A gente prometeu, acho que o programa já tá o quê? Um mês, né? Fizemos um mês. Fizemos um mês de live, né? E nós tínhamos essa necessidade, porque nós falamos toda semana desse mundo da deficiência em vários sentidos, né? Com psiquiatras, com terapeutas, com avós, né? Que nem a avó Rô que veio a semana passada, que deu um show aqui, que é a avó de uma criança com síndrome de Down também, ensinando, ou seja, a live é para isso. Para a gente entrar na sua casa com muita informação, curiosidade e aprendermos juntos. Então, nós sentíamos muita a necessidade de ter intérprete de Libras. E é muito difícil você ter uma profissional como a Júlia, com tempo disponível, capacitada, né, para estar aqui conosco. O pessoal, quero agradecer também, já que voltou o áudio, ao Jonathan Randall, a equipe da TV Barueri Live, que não mediu esforços de ontem testar com a Júlia toda essa transmissão da interpretação de Libras. Eu estou dando trabalho para a Júlia, porque eu falo muito e a Júlia está desesperada. Tá? Então vamos lá, vamos continuar a entrevista. Eu acho que já deu tudo ok o áudio. Carlinhos estava falando que é casado, mandou um beijão para Pamela, né? Isso. Pamela, um abraço para você. Poderia ter vindo aqui acompanhar o Carlinhos, né? Mas vai ter outras lives que a gente com certeza vai estar juntos. Carlinhos, você tem filhos? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Juan, de 13 anos, né? Juan Carlos, e a Maria Vitória, que vai fazer 16 anos. Nossa, já 2 moços. 2 moços, estão estudando, batalhando aí, né? Para crescer na vida. Carlinhos, vamos falar um pouquinho agora em você. Como que chegou na sua vida a questão da sua deficiência? O que te causou? Como é que você venceu aí essas barreiras? Que a gente sabe tem deficiências que são mais difíceis da gente aceitar, né? É muito difícil o caminho. Quem tem alguém ou conhece alguém sabe que não é fácil, né?
superação em cima de superação, seja na sociedade, seja dentro de casa, na família, nos relacionamentos, né? Na vida em si. Como é que foi pra gente? Conta aí, como é que Olha, foi? eu estava até te contando quando a gente começou aqui, fazer um bate-papo antes, são 30 anos de deficiência, né? Eu tô com 48 anos de idade hoje, a minha deficiência ela começou por volta do praticamente 18 anos, 17, 18 anos, e falar para você, há 30 anos atrás, uma pessoa com deficiência era muito difícil, muito difícil. Não importa qual o tipo da deficiência. Todas as deficiências elas não eram bem recebidas, Sim. né? Existia discriminação, Até a hoje, né, a dificuldade. gente briga aí. Assim, hoje, graças a Deus, essas coisas têm evoluído bastante, né? Porque são pessoas como você, pessoas como o Leandro, inclusive pessoas que lutam e defendem a causa da pessoa com deficiência. Então, não foi fácil, não foi fácil. Eu estava ali praticamente 18 anos, saindo da adolescência, entrando na fase adulta. Demorei muito, né, para assumir essa minha deficiência. E a nossa É uma mãe deficiência também, física. né? Imagino, né? Sua mãe, que você citou no início da entrevista, é difícil pra... A mãe, assim, ela nunca falava, né? A minha mãe, ela nunca tocava no assunto. E às vezes... Pra mãe pra mãe tá tudo certo, não tem nada de errado. Exatamente, é assim Ela não mesmo. via empecilhos, mas naquele momento, o que faltava para mim, eu acho que era um apoio psicológico, coisa que eu não tive, né? Pela dificuldade que era muito difícil naquela época, você entender a deficiência, né? Exatamente. É uma deficiência física, no caso da minha, era um problema na perna esquerda, né? Começou leve, né? Começou na verdade, eu tive de colocar uma prótese total de quadril, mas não ficou legal, né? Por um bom tempo, tinha que fazer várias revisões, passei por inúmeras cirurgias. Você foi na CD, em algum hospital de referência? Como foi isso na época, Carlinhos? Naquela época era muito difícil. A CD só existia uma, né? Só aquela principal de São Paulo, na central. Na verdade, a minha sorte é que eu trabalhava registrado, então eu tinha um convênio médico. Eu comecei trabalhando no Grupo Pão de Açúcar, né? Então a gente tinha o convênio médico, mas não tinha o suporte, tinha o apoio da cirurgia, mas você não tinha o que faltava melhor, o apoio psicológico. Né? A inclusão era muito difícil, né? Não existia lei de cotas para trabalho. Não existia praticamente quase nada, né, Carlinhos? Não. Vamos falar a verdade, 30 anos atrás nós temos a LBI aí com o quê? É recente, né? Recente, não tem né? 3, 4 anos, se não me engano. É 2015, né? Acho que isso. 2015 a LBI, né? Tá Já então, tinha antes o estatuto da pessoa com deficiência, mas a lei brasileira de inclusão tá aí. E aí há 5 anos que a gente começou a ter direitos, né? Imagine 30 anos atrás, era uma dificuldade total, né? Imagine os ônibus, acessibilidade, carro, gente, carro automático. A gente vai falar um pouquinho disso aí mais pra frente, né, Carlinhos? Dessa história aí da deficiência no mundo, que vale a pena, uma história importante, que a gente tem que prestar atenção, que a gente caminha devagar, mas nós estamos caminhando, isso é importante. E aí conta, Carlinhos, aí você, a CD não chegou... Não cheguei. Na CD, na verdade, eu cheguei a utilizar para comprar tecnologia assistiva, porque ninguém ofertava tecnologia assistiva, eu precisava... Na verdade, a minha cirurgia ela deu uma complicação, né? Eu perdi os movimentos do pé por conta da... Rejeição? Na verdade, não foi. O quadril ficou legal, né? Com a prótese, mas interferiu na parte neurológica da perna. Então, meu pé, eu tinha uma dificuldade de manter o meu pé, movimentar o pé esquerdo. Entendi. Então, eu precisei de tecnologia, como sempre, né? Muito caro, mas o bacana é que tinha a CD, que era a mais barata de todas, né? Então, com muito custo, eu fui lá, comprei um sapato ortopédico, uma mola, chamava mola de Cordeville, né, para manter meu pé. Mas assim, não foi muito fácil. Eu cheguei a perder o ano escolar, eu estava no 3º ano do ensino, antes de falar 3º colegial, né? Eu estava no último ano, eu tinha vergonha, eu não ia para a escola. Nossa, isso aqui no Padinha mesmo. Psicologicamente, numa idade de adolescente, gente, isso é uma coisa que afeta praticamente toda a desenvoltura da criança, né, do adolescente. Ficava mais incluso? Como é que era isso, Carlinhos? Então, eu ficava incluso. Aí o que mais me chateava era eu não poder jogar futebol. Não conseguia mais. Nossa. Eu joguei futebol até os 17 anos. E aí aquilo eu falava, sabe que assim, eu ficava sozinho em casa e eu ficava pensando, eu vou ficar bom nessa perna e vou jogar. Tanto jogo eu pensava, né? Falava assim comigo, tantos jogadores de futebol se contundem, faz cirurgia e voltam a jogar futebol.
mas não era, né? Eu tinha adquirido a deficiência, né? Só que assim, aquilo me motivava num certo momento, mas vinha o momento da depressão, Lógico, né? lógico. E assim, naquela época não se falava em depressão, né? A gente se escondia, Ficava chateado, chorava né? no quarto sozinho, não queria É. mostrar pra mãe, não ia pra escola, que eu fiquei praticamente 1 ano e 4 meses de muleta antes de eu usar o sapato ortopédico. Eu não vou pra escola de muleta, né? Não tinha ônibus para levar, a Sim, escola é o que era eu tô longe. te falando. Não tinha transporte para Não. levar, a gente tinha que descer a pé para a escola, e não era Exato. muito perto, né? Dava, sei lá, 1 quilômetro, 2 mais ou menos, mas para quem anda de muleta tudo é muito mais difícil, né? Sim. Não foi fácil, mas a gente foi caminhando, né? Fui amadurecendo, voltei a trabalhar, que nesse período eu fiquei afastado pelo INSS, Lógico, pelo até por conta INSS. da cirurgia. É. tudo, né? Aí eu não aguentava mais, eu falava, olha, eu vou ter que encarar isso mesmo, voltar a trabalhar. Eu era empacotador no Grupo Pão de Açúcar, eu tinha acabado de receber a promoção antes da cirurgia, só que assim, era 3 meses de experiência, Sim, eu tinha ido para ser balconista de frutas e verdura. E aí, quando eu volto já, né, demorou um pouquinho, 1 ano e 4 meses, quando eu volto, poxa, eu queria me colocar de novo no pacote, eu vi aqueles menininhos pequenininhos, já tava adulto, né? Falava assim, não, eu não vou voltar pro pacote não, tem vergonha. Aí a minha sorte é que o encarregado lá das frutas e verduras, ele, não, esse menino é bom, eu vou trazer ele para cá, e aí eu fui trabalhar como balconista de frutas e verduras, mas a dificuldade era grande. Você imagina você trabalhar no setor de frutas e verduras do mercado, você tem que carregar saco de batata, Sim, saco de sim. cebola, e aquela caixas pesadas com frutas, melancia, aquela coisa toda. Ele falou, você vai ficar ali a gente falava aquela balança para pesar, Sim, né? sim, sim. Mas eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu tinha que me movimentar. Muito tempo em pé doía a perna. Exatamente. Muito tempo parado também doía a Também perna. Então eu tinha que andar, se movimentar e sentar. E aí era Ou seja, difícil. fazer exercício. E não tinha a inclusão, né? Ninguém queria, todo mundo achava que eu tinha que trabalhar igual a todo mundo. Sim. Só que eu tentava. Mas aí veio a superação, né? Exatamente. É isso que é o mais bacana, que eu acho que aconteceu na minha vida, foi eu me superar. Eu dizer, se ele pode, eu também posso, com dor ou sem dor. Então eu acho que, aí de uma forma ou de outra, eu acabei sendo incluído, né? Aí tive oportunidades, assim, me destaquei muito no que eu fazia, aí me deram oportunidade para mim para recursos humanos, antigamente falava departamento pessoal. Nossa, que todo mundo tinha medo, aliás. Né? Ó, vai pro departamento pessoal, opa, eu não vou não. Então aí eu comecei a deslanchar na minha carreira administrativa, aí... Ou seja, você vê que a importância dessa superação é na questão não só física, mas psicológica. A gente voltamos isso a falar em 30 anos atrás, porque para muitos pode ser pouco tempo, mas para pessoa que tem deficiência, essa evolução, essa tecnologia, essa aceitação das pessoas, né? Esses tratamentos, essas terapias, porque antigamente falava psicólogo, né? Nossa, Não tô doido, não né? tô doido, não, psiquiatra, né? Não, pelo amor de Deus. E hoje em dia é uma ferramenta mágica que nós temos, né? Para que as pessoas possam recuperar a autoestima, né? Sim, eu posso, eu sou capaz, né? E o Wesley, tem como soltar as fotos do Carlinhos? Carlinhos mandou umas fotos que a gente vai conhecer um pouquinho mais aí. Quando o Carlinhos resolveu que para se mexer estava faltando esporte na vida. Como é que foi isso, Carlinhos? Conta aí. Bom, põe as fotos aí. o que aconteceu, né? Aí e tal, e formei na área da educação. E aí eu falei, tá faltando algo na minha vida, uma coisa que eu tinha uma paixão quando eu parei de jogar futebol. Falei, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E aí, a minha deficiência, ela teve algumas complicações, né? Prótese de quadril, a gente sabe, a gente forçar demais, tudo aquilo que eu pegava muito peso, se movimentava muito, a prótese desgastou, né? E aí, a minha última revisão, foram 4, nessa última no ano 2000, que eu falo que a minha história começou ali. A minha luta da pessoa com deficiência, eu lutava praticamente isolado, lutava comigo. Com você mesmo. Comigo. Sim. E aí, a partir do ano 2000, quando eu preciso fazer essa cirurgia de revisão de prótese, aí foi aonde foi muito difícil. Na verdade, deu uma infecção, osteomielite gravíssima. Eu tive de retirar totalmente a prótese de quadril. Perdi o movimento do quadril, Sim. minha perna encurtou 17 centímetros
e eu achei de novo que era o fim, estava entrando em depressão de novo. Mas naquele momento que eu estava no hospital de muita dificuldade, eu tô lá no quarto do hospital e era uma televisão comunitária, né? Tinha mais 2 comigo no quarto. E assim, ou ficava na Globo ou ficava no SBT, Sim, né? Os canais de mais audiência. E normalmente eu conto essa história que não tinha dinheiro naquela época para poder pagar o aluguel do controle, os 17 dias que eu fiquei no hospital. E aí eu tinha um interruptor assim da TV, ele vinha um cabo e vinha do lado da minha cama. O enfermeiro tinha deixado, um cara muito bacana. E aquele dia eu fui lá, desliguei à noite, muito mal, né? Queria ir para casa, mas a infecção não deixava eu ir. Falei, o que vai ser da minha vida? Conectei no outro dia, logo de manhã, e entrou na cultura. E eu com vergonha de pedir pro... trocar lá pro enfermeiro, muda lá de canal pra mim. Não tinha essa coragem de falar, né? Que tinha que alugar o controle. Mas ficou na cultura o dia inteiro. E eu mal. Entra o Jornal da Cultura meio-dia. Olha como Deus é bom na nossa vida, né? Entrou o Jornal da Cultura. Se você não vai ficar com o controle na mão, porque você vai ter que ver essa matéria. Olha como Deus faz as coisas na nossa vida. Entrou lá o Jornal da Cultura e eu escuto um camarada falar, meu padrinho, ele nem sabe que eu falo isso, mas um dia eu vou fazer uma visita para ele lá em Americana, Danilo Glasser. Ele estava dando uma entrevista dizendo que tinha acabado de ganhar a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Sydney. Eu falei, Paralimpíada? Que nome estranho é esse? Isso no ano 2000. Paralimpíada? Eu falei, tem a ver com esporte. Né? Fiquei com aquilo na cabeça, ele ganhou uma medalha de bronze e tal. Falei, eu vou ser o que esse cara é. Tinha uma caneta do meu lado, que a gente, né, anotava algumas coisas. Anotei o telefone do Danilo e não, assim, a partir do momento que eu saí do hospital, minha primeira coisa a fazer foi ligar para o Danilo. Ele falou assim, olha, me explicou o que era o esporte paralímpico. Aquilo resgatou uma chama dentro de mim que estava apagada. Aí ali você falou assim, eu posso também, né? Eu falei, eu posso também. Não só você, já estava com meus 32 anos, mas eu falei, não quero saber, eu quero fazer esporte, eu quero mudar minha vida. E foi dali que deu o start na minha vida. Eu comecei a praticar esporte, falei com o Danilo, isso em São Paulo, que aqui não tinha nada na região, nada parecido tinha. Foi pelo Clube dos Paraplégicos em São Paulo, que é um clube, o primeiro clube, né, na verdade, quando começou o esporte paralímpico no Brasil, foram 2 clubes. Um no Rio de Janeiro, que me foge o nome deles agora, e o segundo é o Clube dos Paraplégicos, que foi fundado. Eu conheci o fundador, é uma pena ele não estar entre nós, é o Sérgio Del Grande. Ele tem um parentesco muito grande com o pessoal do Palmeiras, ele é irmão do seu Serafim Carlos Del Grande, são pessoas importantes. Você é palmeirense? Sou palmeirense também. Eu sabia que ele ia resgatar isso daí, viu? Agora ela até... Bom, tá num momento maravilhoso. Uma boa São Paulina, eu vou ficar quieta, né? Não quero. E eu tive o prazer de conhecer seu Sérgio em Nadal lá do seu Sérgio. Seu Sérgio ele era, digamos que ele tinha tetraplegia. Ele nadava somente mexendo os 2 dedinhos da mão. Aquilo para mim me impressionava. Aquilo era um fator de superação. Né? Colocavam ele na água e ele boiava e ele com 2 dedinhos, ele era a classe mais baixa da natação, que a gente chamava na época de S1. Pra você ter uma ideia, eu era S9. Então tinha várias classificações. Sim. Então eu estava lá quase entre... o último era o S10, né? Que era um amputado praticamente do joelho para baixo. Como eu tinha amputação do joelho para cima, que era o quadril, né? Bom, e ali aquilo que foi que começou dentro de mim o movimento de ajudar as pessoas com deficiência. O que você hoje faz, né, que é um trabalho muito bonito pelo GMFE, isso soma forças na nossa cidade. Sim. Eu fico muito feliz disso. E eu comecei com isso. Encontrando pessoas com deficiência na rua e falando assim, poxa, não tinha nada para oferecer. Não tinha lei de cotas, que eu lembro naquela não tinha lei de cotas. Não tinha nada. Não tinha. Eu falava assim, mas tinha o esporte. Falava assim, poxa, você quer praticar um esporte? Encontrava um cadeirante, ele falava assim, eu olhava assim pra mim. Tá louco. Eu na cadeira de roda, que história é essa? Aí eu levava o camarada, levava até São Paulo, explicava pra ele. E foi assim que a gente foi angariando as pessoas na cidade, fazendo esse movimento, né? Então essa luta começou aqui, aí começou aqui em Barueri, a gente levava para São Paulo. E aí conheci um, conheci o outro, aí conheci o meu amigo Leandro. Sim, conheci. Falei para ele também, o Leandro Cadeira, falei, Leandro, você não quer praticar um esporte? Que é outra pessoa esforçada. Né? Você vê, ele tem distrofia muscular, né, bem severa. E o Leandro, né, também tem uma sua dificuldade muito grande na movimentação, na sua movimentação. E aí o Leandro também olhou meio torto, também, como que eu vou fazer esporte? Mas aí ele encontramos a bocha.
Né? Foi dessa forma. E a gente vai em um, vai em outro, descobrimos, o fulano ali perdeu a perna, o outro lá sofreu um acidente de moto na cadeira de roda, né? Tem um rapaz ali que tem a síndrome de Down, porque também tem as Olimpíadas do Down, né? E lá o pessoal do Down treinava antes que a gente. Eles treinavam, acho que se eu não me engano, das 17 às 19, e depois entrava a turma, né, da deficiência física das 19 até as 21. E aí você foi reunindo, foi reunindo. Juntando força e levando o povo para São Paulo. Vamos ver isso um pouquinho, Wesley? Vamos soltar as fotos agora? Pra gente, pro Carlinhos ir falando aí as fotos? Você já entrou numa questão aqui que é importante a gente falar, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Antes da gente ter a deficiência, ou a gente ter alguém na família que tem alguma deficiência, a gente também, eu falo assim, a gente não pode ser tão hipócrita também. Quantas pessoas que a gente conhece que não está na área da saúde, não é terapeuta, é uma pessoa que não tem nenhuma criança atípica em casa, que não tem nenhuma deficiência, que para e fala, olha, agora eu vou ler sobre um livro sobre síndrome de Down. Poucas pessoas, né? Então, assim, eu acho que nós somos um veículo para realmente divulgar. Né? Eu acho que Deus faz essas coisas com a gente. Né? Eu também, antes de ter o Enzo com autismo, a Dani tem síndrome de Down, eu não sei qual é a história da Dani, mas assim, a gente sempre acolhia, ajudava as pessoas e você não vai entender nem o porquê isso acontece. Não dá pra saber. E aí, de repente, você tem um filho, aí vem essa pessoa com uma deficiência e você vai se aprofundar nisso e vai perceber que não é o fim do mundo, não é o início de uma coisa muito bonita que você pode expandir, né? Então, e as oportunidades aliviam muito essa dor, né? Que são as oportunidades de você inserir, de você ter um grupo de apoio que você possa eu acho que a coisa mais importante, que nem a gente escutou um pouco a história do Carlinhos há 30 anos atrás, adolescente, né? Sem um grupo de apoio, né? Eu acho que a gente tem, além do primeiro apoio, que é familiar, eu acho que nós temos aí sim hoje que agradecer pelo apoio de psicólogo, de você poder ir em alguma instituição que antigamente não tinha, né? A gente não tinha. E aí a gente entra... Tem mais foto do Carlinhos, né? Tem mais foto, Carlinhos? São 1, 2, 3... Né? E aí eu me espelhei nisso, eu falei, nossa, tudo isso em São Paulo, né? E Barueri, uma cidade que tem estrutura, e aí foi onde começou essa minha luta, né? De procurar ajuda com um, ajuda com o outro, e aí a gente falou, não, essa estrutura, esse aprendizado com a Mara foi importante. Né? E ela também tem uma história considerável em relação à deficiência. Né? Ela também sofreu um acidente, ela se colocou, né, dentro da
da questão da deficiência, né? E ela fez exatamente essa superação, né? O que eu vou fazer, né? Então vamos levar esse assunto aí e melhorar a vida de tantas pessoas. Eu tenho pergunta. Tá bom, a Dani tem perguntas. Tem pergunta. Pessoal, compartilha, a gente só tá na metade, viu? Ainda tem bastante surpresinhas hoje. A Thelma, professor, pergunta se a SDPD atende todas as deficiências. Sim, todas. São 6 modalidades de deficiência, ela atende a todas, sem a menor distinção. Que a secretaria, né, tá lá para isso. Ô, pessoal, deixa eu pegar minha cola aqui, que eu tenho cola aqui, porque é muita coisa pra falar. Das fotos, acho que a última era da Mara? Ok. Depois eu queria que voltasse. Eu queria que voltasse aquela foto. Sônia, manda um beijo, eu vou mandar um beijo pra senhora. Adoro a Dona Sônia, ela é madrinha, ela abraça a gente, abraça nossos filhos. Eu digo sempre, se todos tivessem na cidade, né, uma primeira dama como a Dona Sônia, a gente tava feliz. Né? Então, a Dona Sônia, foi ali que a gente sentiu a firmeza de que, olha, a gente pode ir que nós temos alguém nos apoiando, né? Então, a gente participou da campanha do Sou do Bem, isso foi em 2008 ou 2009, eu não lembro, foi quando culminou com a criação do Instituto Barueri Paralímpico, né? Qual foi a primeira ação? Nós conseguimos o ginásio do Belval emprestado, nós fizemos uma ação de arrecadação de alimento, nós fizemos pela primeira vez a apresentação do voleibol sentado e do futebol de muleta. Nós conseguimos arrecadar meia tonelada de alimentos para doar para a campanha do Sou do Bem, e ali foi onde a gente alavancou, mas foi, Dona Sônia, um beijo no seu coração por a senhora ter esse coração tão bondoso e acreditar sempre na nossa causa, estar sempre do nosso lado. Sim, isso é verdade, gente. Nós temos que realmente incentivar e agradecer, né? Porque é tão difícil, né, a gente entrar no coração, na vida das pessoas para falar sobre os nossos filhos, sobre as necessidades. E quando a gente encontra uma pessoa de braços abertos, isso incentiva a gente a continuar, né? Bom, a gente já iniciou falando da semana do dia 21, que começa amanhã, a 28 de agosto, Semana Nacional da Deficiência Intelectual e Múltipla. Esse ano, né, Carlinhos, eles têm um tema: protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Como você analisa esse tema e o avanço aí, Carlinhos? Olha, eu analiso da seguinte forma, né? Falando dessa comemoração, a gente não pode deixar de citar a Lei Municipal de 1996, que é a Semana de Prevenção às Deficiências, que é instituída no município de Barueri, desde 1996. Então, Barueri sempre saiu na frente, né? Essa questão do protagonismo é uma coisa que eu sempre acreditei, né? O que a gente precisa? Eu acredito que assim, a pessoa ela tem que ter esse empoderamento, né? A gente precisa acreditar. Então, eu acredito que assim, uma coisa que ajuda muito é a questão do mercado de trabalho, né? E hoje, o que a gente vê assim, as famílias, elas não são todas, mas muitas já estão tendo esse diferencial de acreditar que o seu filho é capaz. Ele é capaz. Exatamente. Então esse tema, ele tem muito a ver com isso. E a gente, independente da deficiência, né? Claro que tem deficiências assim que a pessoa às vezes não vai conseguir ir para o mercado de trabalho, mas muitas delas, elas vão, principalmente a deficiência intelectual que eu vejo. Eu vou dar um exemplo aqui de um garoto que assim, eu conheci ele pequenininho, criança. E se eu não me engano, ele completou 8 anos de registro em carteira. Ele é síndrome de Down, o Henry. Vamos falar então do Henry. Podemos pegar esse gancho? Claro! Gente, a gente tá cheio O filho da Arilene, minha amiga. Sim, olha só. Hoje é uma live especial. Nós estamos muito felizes comemorando essa live, porque estamos com a Júlia, intérprete de Libras ali. Vou pedir pro Wesley soltar aquele vídeo, Wesley, da campanha que nós fizemos. Não do bolo, o outro. O Empodera. Nós mandamos 2 vídeos. É que hoje tem tanta inserção aqui, ó. É um bonitinho que é da Semana Nacional. Peraí que, ó, a gente tem uma surpresa pra vocês, viu? Porque a gente tá no meio de uma Covid, inclusive aí. Oi, gente, meu nome é Bia,
Tenho 30 anos de idade, tenho 12 anos de trabalho e gosto do que eu faço. Tchau. A gente arrumei a cama agora. Alô, gente. 2 vezes 10. 20. O que você está fazendo? Eu era aniversário com meus amigos. Que amigos? O meu muito especial. São só pessoas especiais? Eu trabalho 10 anos, mas por causa da pandemia estou assustado, tenho saudade do meu trabalho, dos meus amigos, de almoçar na padaria central da Zumba. Quando tudo isso tem que passar. Aí, pessoal, gostaram da surpresa? Quero mandar um beijo pra Thelma, pro Jonathan, pra Oslani, pra Bia, pra Arilene e pro meu amado Henry. Isso, Carlinhos, que a gente estava falando dessa semana, que antes da Covid, sem a Covid, a gente estaria aí numa semana de reflexão com as famílias, de ações, dentro desse tema. E esse tema, protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social, isso que nós acabamos de ver é um protagonismo e empoderamento da capacidade, né? Eles têm, eu vejo muito o Enzo no Jonathan, guardando a louça, arrumando a sua cama, fazendo as atividades que qualquer criança na idade dele poderia estar fazendo. Né? Lógico que a gente sabe que tem algumas deficiências que têm suas limitações, mas o bacana é a gente pegar essas limitações e ver aonde podemos trabalhar para melhorar essa limitação e tornar ela ilimitada. Né? Eu acho que o passo, tudo que vocês viram aqui agora, com o Henry, com o Jonathan, com a Bia, não foi de um dia para o outro. Né? O tempo deles é outro, às vezes é uma vida para eles conseguirem realizar um feito, mas eles vão realizar, eles são capazes. Eu acredito e defendo isso daí porque eu tenho um caso meu que me surpreende a cada dia. O meu artista plástico, que agora só pinta, né? Pinta o set lá em casa. E vamos ter a live, né, Márcia? Já podia Fala pegar aí, o Dani, gancho, fala aí, né? Dani, já pega o Nós gancho. teremos uma live com o In, Arilene, que vai ser passado para terça-feira, agora, entrando na semana, também falando sobre essa questão da autonomia do deficiente intelectual. Bom, Carlinhos, então, ó, tudo isso que a gente está vendo é um apanhado aí do que a gente vê hoje. Mas antigamente, eu gosto sempre de voltar na história, lá na história medieval, né, na Roma Antiga, né? Por quê? Porque a evolução que nós temos hoje, a gente precisa entender por que nós paramos em algumas coisas, evoluímos em outras. Antigamente era um absurdo, né? Lá em Atenas, lá em Roma, em Espartacus, uma criança que nascesse com alguma deficiência, a família tinha autorização para jogar do penhasco, eliminar, era uma coisa horrorosa, né? E com o tempo as coisas vão andando, né? E depois voltou com a Segunda Guerra Mundial, né, com o pessoal, com os nazistas, né, que também queria a raça pura e perfeita. Exatamente, né? O nazismo tinha aquilo, se é deficiente, vamos eliminar. Isso é uma questão cultural também, né? Nos Estados Unidos, ao contrário, né? A evolução da pessoa com deficiência nos Estados Unidos
é justamente após as guerras, né? Uhum. Porque voltavam com deficiências físicas, lesionados, intelectualmente também abalados. Foi daí que começou a surgir o esporte para pessoas com deficiência. Exatamente, e nos Estados Unidos é o contrário, eles davam uma medalha de honraria, Uhum. né? Por você estar servindo o seu país, né? Uhum. E na questão dos nazistas tinha uma outra mentalidade, pra você ver como as coisas evoluem, né? Uhum. E aí veio o cristianismo, aí veio o século XIX, e nós chegamos hoje com isso que o Carlinhos fala, né? Com a questão de você empoderar, de você estar com cotas para trabalho. Olha as pessoas com deficiência ocupando o seu espaço de direito, né? No mundo, né, Carlinhos? Isso. E também aqui em Barueri nós temos também essa questão do trabalho, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente estava pegando esse gancho, né, dessa semana, o que é importante a gente frisar? A questão da inclusão da pessoa no mercado de trabalho, né? Barueri ela tem avançado muito nesse sentido. Na verdade, assim, o estado de São Paulo ele está muito evoluído nessa questão. A gente costuma acompanhar as cidades como elas estão nesse sentido. E o que acontece? Hoje, a grande dificuldade, ainda temos um pouquinho a passar por etapas, barreiras que a gente encontra, né? Quando a gente fala de barreiras, não só as arquitetônicas, as atitudinais, as empresas ainda elas têm uma certa dificuldade. E cabe ao nosso papel, né, enquanto cidadão, ou pessoa com deficiência ou não, os seus familiares ou órgão público, a gente levar essa condição para a empresa que tudo é possível. Né? O que eu vejo a maior dificuldade hoje das empresas, as empresas querem deficientes quase que perfeitos. Sim. Isso não existe. Né? Por exemplo, eu vejo o caso do Henry, de tirar o chapéu, né? No caso da CCR, ele é funcionário da CCR. Quantas empresas não poderiam usufruir da mesma forma, aproveitar a síndrome de Down, a deficiência intelectual é a que mais tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. É isso que eu ia falar para você. Inclusive, a deficiência intelectual, além do mercado de trabalho, Carlinhos, ela tem muita dificuldade até na questão do esporte, da inserção no esporte, porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma deficiência física, mas tem um intelectual preservado, ela pode jogar um futebol, ela entende a regra do basquete, do futebol, da natação. Uma pessoa com uma deficiência intelectual tem que ser adaptado realmente, né? Adaptado até as regras, né? E lá vem o Wesley com 10 minutos, gente, nem chegou na metade. Mas, Carlinhos, eu queria colocar um dado importante aqui, já que a gente só tem 10 minutos. Esse é o IBGE de 2010, acho que você sabe isso já de cor, né? No Brasil aí a gente tem aí 15.750.969 em 2010, né? Sendo visuais 6.562.000, intelectual 2.611.000, mais ou menos, né? Porque tá quebrado, motora 4.433.000, né? Auditiva 2.143.000, né? E aí a gente vem aqui na questão do estado de São Paulo, 345.000 visuais, motora 260, intelectual 127.000 e auditiva 120.000. Se bem que também a questão do visual, tem eu que uso óculos, por exemplo, estou dentro dessa estatística, porque eu não tenho uma visão 100% perfeita, porque eu uso óculos, né? Mas é um número elevado, né? É um número considerável. É um número considerável. A gente costuma trabalhar com um índice de pelo menos 10% da população de cada região com algum tipo de deficiência. Hoje, a gente percebe que tem no município um cadastro começou em 2017 com 7.000 e alguma coisa. Hoje nós temos um cadastro quase batendo 11.000 pessoas. Mas eu ainda acredito que esse número é muito pequeno. Sim, né? porque não é todo mundo que todo mundo tem, na verdade, passou por esse cadastro. O que eu acho é que o censo ele deveria ser... era para ter um censo agora, né? Mas aí eu acho que... Parece que pela Covid
pela já vi, Covid, não vai ter novamente. Mas a gente acredita que o censo ele deveria ser melhorado nessa questão que você deu o próprio exemplo do óculos, né? Sim. Então a pessoa pergunta lá, o recenseador, né? Ele pergunta, você tem algum tipo de deficiência? Então uma pessoa que tem uma miopia, alguma coisa, entra. Então isso deveria ser mais bem preparado. Deveria ser bem mais específico. E olha, e é lamentável, sabe, essa Covid está atrapalhando muito em tudo, porque a questão do censo mesmo, gente, vocês aí que acompanharam tudo, a luta dos autistas para entrar no censo, né? Que virou lei, que agora ia entrar nesse censo, nós não vamos conseguir aí saber desse... Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Com relação à lei do Marcos Mion, que é a lei federal, que na verdade estão pedindo para fazer um novo recadastramento. Sim, então, para entrar no próximo censo. Seria 2000, seria agora. Então, mas uma novidade, né? Barueri vai criar uma lei municipal para poder inserir essa carteirinha para o autista, para poder ter esse censo nacional, porque vai ser computado lá dentro do censo nacional. Então, Barueri vai aderir mais a essa lei. Porque o Mion, ele atuou em dois lados específicos, né? Uma que foi incluir o autismo no censo, né? No censo nível Brasil, né? E o outro foi da carteirinha de identidade, que tem o nome do filho dele. Isso, né? e a carteirinha vai ser específica, vai ajudar muito nesse censo. Então a gente vai propor, né? Olha, Carlinhos, trabalhar tudo que a gente puder trazer de benefício para as pessoas com deficiência, independente da deficiência, eu acho que é um grande ganho. A gente vê lá, a gente vem da idade medieval para cá e você vê que hoje a gente consegue discutir políticas públicas em relação aos deficientes de uma maneira aberta, bacana, para somar, não é isso? Agora, essa pandemia, Carlinhos, como é que tá as coisas? Como é que você viu essa pandemia na questão dos deficientes? Então, a pandemia no início assustou todo mundo, preocupou, todo mundo se isolou. Mas o que foi acontecendo com as pessoas? As pessoas foram tendo suas necessidades. Foram cansando também, Foram cansando, as famílias precisavam daquele respiro, as cadeiras de rodas começaram a quebrar, as próteses, as pessoas começavam a ter demanda de próteses, cadeiras novas. E aí, desculpa, o que aconteceu? A gente precisava de uma forma ou de outra chegar nessas famílias, né? Foi se trabalhando muito com a parte audiovisual, né? Que isso... Algumas coisas na pandemia, ela vem para ficar. Que bom que tem coisas muito boas. A gente poder aprender em casa, gente. Essa questão do audiovisual é fundamental para aquelas mães que não conseguem participar, não conseguem ser atingidas, não conseguem ir até determinado lugar, não conseguem na secretaria, não conseguem na reunião do conselho. Olha as reuniões do conselho, né? Como elas estão sendo, ela está sendo de forma virtual. Eu falei, isso tem que vir para ficar. Presencial e virtual. Não, eu prefiro presencial. Gente. Mas eu digo Tô assim... brincando. Não, algumas facilitam. A gente fala que assim, vai ter a presencial, mas tem que também simultaneamente ter a virtual para aquelas que não conseguem chegar. Sim, o né? que é, Dani? Você tá me cutucando. Não, é porque eu gosto de fazer as perguntas. Gente, é 10 minutos! Para encerrar, como entramos nesse assunto, né, das questões dos serviços que ficaram parados, né, tudo, tem a Ni Lima está perguntando como está sendo o acolhimento na SDPD para as crianças que estão iniciando agora o tratamento. Está sendo com todo o protocolo de higienização, com agendamento, horário comercial funcionando, de preferência para não ir, né? E faltou um documento, faltou alguma coisa, liga, tem pessoas lá preparadas para poder responder qual é a sua necessidade e já passar o agendamento para a pessoa não circular. Sim, não ficar andando, pegando ônibus, condução, porque nós ainda estamos em pandemia, gente. Isso. Enquanto Mas, não sai assim, vacina, cuidado. O importante é que a pessoa ligue para a secretaria qual é a sua necessidade, a gente prepara o agendamento e a pessoa vai já na certeza de, naquele dia, já ser atendida e resolver a situação. E outra coisa, pessoal, vocês que estão aí na live e estão mandando, você viu que estão pressionando a gente aqui, vocês não estão vendo, mas tem um exército aqui quase mandando a gente embora. Depois vai estar no ar, o Carlinhos deve pedir para alguém responder a todos. Wesley, eu queria que você soltasse aquele videozinho último do bolo. Gente, é uma novidade, nós temos a revista eletrônica Classificado GMF, é onde as mães produzem, vendem os que elas produzem, até para gerar a própria renda delas em casa. E nós vamos mostrar hoje uma boleira de mão cheia que chama Zilda. Solta a vinheta da Zilda! Gente, indico, maravilhoso esses bolos.
E agora também tem o frango do final de semana. Ó, Zilda, tá aqui registrado na Maravilhoso. nossa live o seu trabalho, que é fantástico. Semana que vem é imperdível a live. Nós vamos receber aqui uma empresária que é da Angels Grace. É um modo inverso da moda inclusiva. Vocês nunca viram, nem eu vi, eu fiquei apaixonada. Vocês vão saber como é que ela faz a moda para as pessoas com deficiência, faz desfiles, ela estuda caso a caso, desde a qualidade do tecido, se a pessoa usa sonda ou não, as etiquetas, é novidade, eu não vou contar tudo, quinta-feira aqui. Carlinhos, vamos lá encerrar para o nosso quiz, tá pronto? Bora. Você decorou esse quiz? Vai lá que eu mudei tudo, eu mudo tudo as perguntas aqui. Superação para você é? Acreditar sempre que nós somos capazes. Exatamente. Se pudesse mudar algo na sua história, seria o quê? Teria aceitado a minha deficiência com 18 anos de idade, não aos 32. Olha aí, gente, que beleza. Um desejo ainda não realizado. Um desejo não realizado. Ai, meu Ser Deus. São Paulino, Eu acho que assim, Deus fez tantas coisas boas na minha vida, eu acho que eu já alcancei tudo. Eu acho que tenho minhas bênçãos, meus filhos, eu acho que ser feliz, continuar sendo feliz, fazendo o que eu gosto, que é cuidar da pessoa com deficiência. Um livro que você recomendaria? Uma breve história do tempo. Gente, anota aí, gente. Aliás, toda semana tendo cada dica de livros aqui, hein? Vale a Olha, pena não é um conferir. livro muito fácil, mas porque ele foi escrito por uma pessoa que estava muito mal, o Stephen Hawking, né? Sim. Maravilhoso. Então eu acho que ele ali é um guerreiro, foi um vencedor. E tem o filme também na Netflix, né? Tem o filme, né? Tem o filme também, mas pra quem gosta É mais de ver, fácil. mas o livro é muito mais complexo, É sempre. muita física, né? Como você imagina o futuro dos deficientes em nosso país? Eu acredito que seja muito próspero e promissor. Porque tudo que a gente está vendo, começando pela cidade de Barueri, e eu tenho visto esse movimento no país Transformação, inteiro. né? E a gente tem sido exemplo para muitos lugares. Amém. Bom, gente, Dani, algum recado aí? Quem tá aí com a gente, Dani? Vai A falando. Elizabeth, Jussara, Roda Alfabetização, Thelma, Jane, Anne Lima, muito obrigada pela presença de todos. Beijo, mãe, beijo, Té, beijo, Enzo, beijo, Rô. E ó, pra fechar, pra terminar, se não puder fazer tudo, calma, faça tudo o que puder. Pensa nisso. Beijo, valeu. Obrigada a todos. Até quinta.